Bora voltando, gente. Bora voltando. Um ponto. Bora voltando. Primeira teoria é a chamada teoria da vontade. Teoria da vontade. O que é a teoria da vontade? A teoria da vontade é dolo, Ctrl N, dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. Ó, então, pela teoria da vontade, dolo é um querer. Ó, é um querer. Eu quero, então, ó, eu quero matar uma pessoa. Se eu quero matar, isso é dolo, ó, pela teoria da vontade, essa minha conduta é dolosa. Então, dolo, pela teoria da vontade, dolo é igual previsão, ó, vontade consciente, provisão é a consciência, consciência mais querer. Então, pela teoria da vontade, dolo, ó, é a previsão do crime mais querer. 2. Então, teoria da vontade, dolo é o querer. Pela teoria da vontade, é o querer. Eu quero praticar a conduta descrita no Código Penal. Isso é teoria da vontade. Segunda teoria. Vou fechar o microfone, tem alguém com o microfone aberto. A Fabrícia. O microfone aqui que está passando aí, sem noção. Então, ó, bora voltar para a teoria da vontade. Então, dolo, ó, olha a teoria da vontade, ó, dolo é um querer. É eu querer praticar a conduta descrita no tipo penal. Se eu quero praticar, ó, a ser dolo, a teoria da vontade. A próxima é a teoria da representação. Já a teoria da representação, fala-se em dolo, sempre que o agente tiver a Ctrl S, previsão do resultado, Ctrl S, como possível, e ainda assim decide prosseguir com a sua conduta. Ó, Ctrl T, Ctrl J. A teoria da representação, dolo, ó, é eu prever o resultado. Ó, eu sei que se eu passar na Rua Santa Teresa de carro de uma vez, ó, tem um risco de acontecer um acidente e de eu lesionar ou até mesmo tirar a vida da pessoa. E eu mesmo assim, ó, eu decido prosseguir com a minha conduta. Não importa se eu sou imprudente, não importa se eu sou negligente, não importa se eu sou imperito. A teoria da representação, eu decidi prosseguir. Existe a previsão. Toda vez que existe a previsão do resultado e eu resolver prosseguir, essa minha conduta é uma conduta dolosa. A teoria da representação, ó, a teoria da representação, para ela, essa minha conduta é uma conduta dolosa. Não importa se eu sou imprudente, eu não vi a placa de pare, não importa se eu não vi o semáforo estava vermelho, não importa, para a teoria da representação, essa minha conduta é dolosa. Olha que ela é bem abrangente. Ela abrange qualquer conduta, só basta ter o quê? A previsão do resultado. Se existe a previsão do resultado e eu decido prosseguir, ó, para essa teoria, isso aí é dolo, não é culpa. Então, observa. Ctrl N, observação, não sei por que isso pula lá para baixo. Esta teoria
esta teoria acaba abrangendo a culpa consciente. A culpa consciente. A culpa consciente. Então, para essa teoria da representação, professor, o que é culpa consciente? Se preocupa não, quando a gente for estudar o crime culposo, eu vou falar sobre a culpa consciente. Vou só adiantar. A culpa consciente, ó, eu prevejo o resultado, mas eu não quero o resultado e eu acredito que eu posso evitar o resultado, ó, pela minha o quê? Habilidade. Eu sou um bom motorista, ou então pela sorte. Não, mas tem a sorte de eu passar na Santa Teresa, ó. Isso é culpa consciente. Eu tenho uma previsão do resultado, mas eu não quero o resultado. Porque se eu quero o resultado, não é a teoria da representação, é a teoria da vontade. E se eu quero o resultado, ó, minha conduta é dolosa. E a terceira teoria é a chamada teoria do assentimento, também chamada teoria do consentimento. Por essa teoria, Ctrl N, fala-se em dolo, sempre que o agente tiver a previsão do resultado, Ctrl S, do resultado, como possível, e, vírgula, ainda assim, vírgula, decide prosseguir com a conduta, olha que eu vou botar grandão, assumindo o risco de produzir o evento ilícito. Para esse aqui, ó, a teoria do assentimento, dolo, Ctrl N, dolo é igual consciência mais prosseguir / assentir, assumindo o risco. Ah, professor, assumindo o risco. Observação. Não abrange a culpa consciente. Já para a teoria do assentimento, ó, a teoria do assentimento ou do consentimento, dolo, ó, eu tenho a previsão do resultado, ó, lá no outro, na teoria da representação, eu decido prosseguir. Aqui não. Além de eu decidir prosseguir, eu assumo o risco de produzir o resultado. Ei, rapaz, não passa aí na Santa Teresa não, tu pode desse jeito passar doido aí, tu pode lesionar alguém. Quer que eu digo? Eu quero que se exploda, ó, que se lasque, que se foda. Tô nem aí, ó, tô nem aí. Se eu assumo o risco de produzir o resultado, pela teoria do assentimento, ela é dolosa. Ela também é uma conduta dolosa. Ó, é como se eu quisesse o resultado, já que estou assumindo o risco de produzi-lo. Então, ó, é como se eu quisesse o resultado. Então, nós temos três teorias. A teoria da vontade, eu quero. A teoria da representação, que ela é bem abrangente, não importa, só basta resolver, mesmo que eu for imprudente, mesmo que eu for negligente, essa minha conduta será dolosa. E nós temos a teoria do assentimento e do consentimento, que para essa tem a previsão do resultado, mas eu tenho que assumir o risco de produzir o resultado. Como é que eu vou saber que eu assumi o risco de produzir o resultado? Eu tenho que analisar o caso concreto. Como é que eu analiso o caso concreto? Eu vou olhar as filmagens. O cara subiu na Getúlio Vargas
passando por todos os sinais vermelhos. Chegou na rua Piauí, ó, ele atropelou um ciclista com um senhorzinho que ia atravessando. Será que ele não assumiu o risco de produzir o resultado? Não tinha nenhuma frenagem, ele não freou nenhum momento no sinal vermelho. Ele simplesmente passou. Ó, no caso concreto, a perícia, ó, vai analisar e diz, ó, esse cara, ele passou, a culpa totalmente dele, do semáforo vermelho. As câmeras filmaram quando ele passou. Ele assume o risco de produzir o resultado. Ele estava no se lasque. Se lasque. Qual dessas teorias o nosso código adotou? Vamos lá para o nosso código. Vamos para o nosso código. Oi. Nosso código. De novo, artigo 18, inciso 1. Disse o crime doloso quando a gente quis. Quando a gente quis o resultado. Ou assumiu o risco de produzi-lo. Quando ele quis ou assumiu o risco. Qual das teorias nós adotamos? Nós adotamos uma, nós adotamos duas ou nós adotamos as 3 teorias do dolo? Bora voltar para o caderno. O que é que vocês acham? Qual das 3? Ó, o nosso Código Penal. Lógico, gente. Atenção. 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 Ctrl N. O Brasil adotou a teoria, as teorias da vontade e do consentimento. O Brasil adotou a teoria da vontade e do consentimento. Por quê? Ó, a teoria da vontade ele quer, é um querer. Já na teoria do assentimento, ó, ele assume o risco de produzir o resultado. Nós não adotamos a teoria da representação. Gente, se nós tivéssemos adotado a teoria da representação, não existia crime culposo. Não existia crime culposo. Porque, mesmo que eu fui imprudente, ó, eu não estava passando, mas sem querer eu passei no desatento. Ó, eu desatento, eu ultrapassei a placa de pare e acidentei alguém. Se nós tivéssemos adotado a teoria da representação, essa minha conduta, a gente vai ver lá na frente, que é culpa, não seria uma conduta culposa, seria uma conduta dolosa. E a diferença é muito grande. Agora, a diferença na sanção penal é muito grande. Por exemplo, se você tira a vida de alguém e ó, ela for por um homicídio doloso, a pena de 6 a 20 anos. Se for no trânsito um homicídio culposo, praticamente você não vai ficar preso. Você vai pagar a prestação de serviço à comunidade, vai pagar cesta, básica, qualquer outra coisa. Uma pena que não seja privativa da liberdade, porque a pena é pequena. Então, a punição é muito grande. A diferença entre o crime doloso e o crime culposo é muito grande. E como é que eu sei? Ó, eu sei que nós não adotamos a teoria da representação. A gente vai ver mais na frente o crime culposo. Nós não adotamos a teoria da representação. Nós adotamos a dolo, a teoria da vontade, é um querer, é eu quero praticar a conduta descrita no tipo penal, ou eu, mesmo que eu não queira, mas eu assumo o risco de produzir aquele resultado. Quando é que eu assumo esse risco? Ó, quando eu não estou nem aí. Aí, esse aqui, ó, nós temos que analisar no chamado caso concreto. No chamado caso concreto. Eu tenho que analisar o caso concreto para saber ou não. Ah, professor. Mas existe espécies de dolo? Espécie de dolo? Sim, nós temos algumas espécies de dolo. A doutrina... Se vocês forem olhar... A doutrina tem classificação, diversas classificações sobre o dolo. Eu vou botar as principais. E tecladozinho, bate. Espécie de dolo. Letra A. Chamado dolo direto. Dolo direto. Também chamado de determinado.
também chamado imediato, também chamado incondicionado. Quem cria isso? A doutrina. Para que serve? Cair em prova. Tudo é a mesma coisa. Dolo direto, também chamado dolo determinado, ou dolo incondicionado ou imediato. Qual é esse? Quando o agente prevê um resultado e dirige a sua conduta para realizá-lo. Sua conduta para realizá-lo. Então, o que é o dolo direto? O agente prevê consciência, um resultado e dirige a sua conduta para realizá-lo. Exemplo, quer matar e mata. O agente quer matar a pessoa, ele vai lá e mata. Essa conduta dele é uma conduta dolosa, lá na teoria da vontade, e a doutrina classifica isso como um dolo direto. Um dolo direto, é aquele dolo determinado, imediato, incondicionado. E quando ele quer, ele prevê o resultado, ele quer praticar aquele furto, ele entra na casa e pratica o furto, subtrai. Quando ele subtrai, essa conduta dele é uma conduta dolosa, Se tem um direto, é porque nós temos o dolo indireto. Também chamado indeterminado, também chamado indireto ou indeterminado. Nesse aqui, contra o N, o agente, com a sua conduta, não busca um resultado certo, não busca um resultado certo, e determinado. Não busca um resultado certo e determinado. Ele pode ser alternativo. Antes você manda eu levantar a tela. Alternativo. Quando é um dolo indireto alternativo, o dolo indireto alternativo, o agente prevê pluralidade de resultados e dirige a sua conduta. Já que eu vou, Fabrícia. E dirige a sua conduta para realizar qualquer deles. Exemplo, o agente quer ferir ou matar, para ele tanto faz. A conduta dele é dolosa. Deixa eu só ver aqui que a Fabrícia quer. Fala, Fabrícia, teu som está aberto. Pergunta. Oi, Fabrícia. Pergunta. Levantou a mão. Não está conseguindo ouvir? Fecha o teu microfone. Abre o teu microfone, Fabrícia. Está ouvindo agora? Está me ouvindo? Conseguindo ouvir. Agora está travando. Se acontecer assim, tu fecha o microfone e abre de novo. Vou desativar o Eu sou até... o tempo não dá. Então, isso aqui é uma classificação doutrinária, viu, gente? Tanto o dolo direto como o dolo indireto, as condutas são dolosas.
Quando ele quer o resultado, ó, e vai lá e faz, isso, a doutrina chama isso o dolo direto. Quando ó, ele prevê pluralidade que é o resultado, ó, eu vou dar um tiro nele, eu quero matar. Alternativo. Mas esse não é o principal. O principal é o 2, Ctrl N, 2, o chamado dolo eventual. Dolo eventual. O que é o dolo eventual? Ctrl N. O agente prevê pluralidade de conduta, pluralidade de resultados, dirige a sua conduta para um deles, assumindo o risco de realizar o outro. Ó, o que é o dolo eventual? O dolo eventual, ó, é a espécie do dolo indireto. Nós temos dolo direto e indireto. O dolo eventual é a espécie de dolo indireto, quando ó, o agente prevê pluralidade de resultado e ele dirige a sua conduta para um deles, assumindo o risco de produzir o outro. Ó. Exemplo, o agente prevê lesão corporal ou homicídio, dirige, ele quer a lesão, mas aceita o resultado morte. Ó, aceita o resultado morte. Então, no dolo indireto, pode ser alternativo ou eventual. No alternativo, ele quer um ou outra. Ó, tem uma conjunção aqui, ó. Ah, professor, como é que eu vou saber? Isso aqui, ó. Dolo é elemento subjetivo, está na cabeça dele. Está na cabeça dele. Ó, esse ou, aqui a conjunção é ou. No dolo alternativo tem que ter o ou. Quando tiver o ou, você está diante de um dolo alternativo. É espécie de dolo indireto. Eu uma vez fiz um concurso para analista do Ministério Público da Federal e eu fiquei por duas questões. Uma das questões que eu errei foi justamente essa classificação de dolo, de espécie de dolo. Eu confundi o dolo indireto, porque eu pensava que o dolo indireto, errei. O dolo indireto ele pode ser alternativo ou ele pode ser eventual. O dolo eventual, não existe dolo direto e dolo eventual. É dolo direto e dolo indireto. O dolo eventual é espécie de dolo indireto, como o dolo alternativo. A diferença, no dolo eventual, eu quero um resultado. No dolo alternativo, eu quero qualquer um dos dois. No dolo eventual, eu quero só um resultado. Eu dou um tiro na pessoa com a intenção de lesionar. Ó, mas se ele vier a óbito, se ele morrer, eu assumo o risco. Porque a pessoa que dá um tiro no outro. Dependendo da região onde ele atira, eu não posso dizer que ele queria somente lesionar. Ele poderia até querer lesionar. Mas ele tem que aceitar o resultado morte. Se ele atira no peito de outra pessoa, na cabeça de uma pessoa, ele pode até dizer, não, eu queria só lesioná-lo. Ah, o senhor queria lesioná-lo, mas também o senhor assumiu o risco pelo homicídio. O senhor vai responder pelo homicídio doloso. Em qual modalidade? Dolo eventual, que é uma espécie de dolo indireto. Então, nós temos o dolo direto e o dolo indireto. O dolo indireto, por sua vez, ele pode ser alternativo ou ele pode ser eventual. Outra classificação, essa aqui, lógico que também cair em prova. C. Vou botar Czinho. C. É um chamado dolo de primeiro grau. Nos Estados Unidos não tem crime, assassinato de primeiro grau. Aqui nós não temos esse negócio não, mas nós temos uma classificação de dolo de primeiro grau. O que é o dolo de primeiro grau? Ctrl N. É o dolo direto. Ó. Toda vez que eu pratico um dolo direto, eu quero matar uma pessoa, eu vou lá e mato a pessoa, a doutrina diz que é um dolo direto e é também um dolo de primeiro grau. É a mesma coisa. O dolo de primeiro grau é a mesma coisa do dolo direto.
que é o dolo direto? É eu, prever o resultado, dirigir a minha conduta para realizar. Eu quero praticar, eu quero matar e vou lá e mato. Eu quero manter conjunção carnal com aquela menina. Eu vou lá e mantenho conjunção carnal com ela sem a vontade dela. Se eu dirigir a minha conduta, essa minha conduta é dolosa. Que dolo? Dolo de primeiro grau, também chamado dolo de teto. Se tem um dolo de primeiro grau, é porque existe dolo de segundo grau. O que é o dolo de segundo grau? Eu vou explicar, depois eu vou copiar. Vou esperar vocês copiarem um pouquinho. Eu nem olhei se está gravando, ó. Tá gravando. Olha aí a Fabrícia com o gatinho dela, a gatinha dela aí. Vou mudar. Dolo de segundo grau, preste atenção. Eu quero matar determinada pessoa. O prefeito Assis Ramos. A Bárbara levantou a mão, deixa eu ver o que a Bárbara quer. Se eu conseguir encontrá-la. Fala, Bárbara. Oi, é porque eu tenho uma dúvida. Como é que eu sei diferenciar o sujeito subjetivo para o sujeito passivo, né? Não, o sujeito subjetivo você vai ver aqui. Do outro, qual é o objetivo? Não, objetivo. Estou falando de subjetivo, estou falando de dolo e culpa. Vamos saber o dolo dele, o que ele quer, está na cabeça dele. Aí eu tenho que ver diante das provas que tem no processo. Ele pode até dizer que não queria matar. Poxa, mas o cara dá um tiro na cabeça do outro. Eu não queria. É um elemento subjetivo, está dentro da cabeça dele. Mas, pelas condutas que ele praticou, me levam a deduzir que ele queria matar a pessoa. Então, mesmo ele falando que não, que ele queria lesionar, ele assume o risco. O cara que dá um tiro na cabeça do outro, ele assume o risco. Mas ele quer. É diferente do dolo alternativo. No dolo alternativo, ele quer qualquer um dos dois, ou um ou o outro. Aqui no dolo eventual, não. Ele quer um, mas, em razão da conduta dele, ele assume o risco de realizar o outro. Então, ele vai responder também por conduta dolosa, pelo aquele outro crime. Não sei se entendeu. Agora, o objetivo, não entendi a razão do objetivo. E não estamos falando de sujeito aqui. Aí eu não entendi. Porque quando eu estava estudando, eu vi que em algumas situações, como por exemplo, deixa eu procurar porque é um material todo bagunçado. Eu sei que em algumas situações é comparado o sujeito objetivo, daí eu não entendi muito bem o que representa na matéria criminal, entendeu? E aí eu agora entendi que o subjetivo ele já tem em mente o que vai fazer, né? Agora o objetivo que eu tenho que olhar para mim poder tirar essa dúvida com o senhor, porque eu vou tentar achar aqui. Não, então, se eu achar que me faço depois aí, pode mandar até no WhatsApp. Como, por exemplo, lembrei, como, por exemplo, matar alguém, mas em caso de homicídio privilegiado. Sim. Entendeu? Sim. É complicado explicar o homicídio privilegiado agora, porque a gente vai perder um pouco do tempo. Mas eu posso explicar depois para ti, pode ser, Bárbara? Pode. Pode, depois aí eu te explico direitinho. Tá? Porque senão a gente vai perder um tempo. Tá. Porque para me explicar o homicídio privilegiado, eu tenho que falar sobre o homicídio, eu tenho que falar que existem situações onde o legislador ele deixou o homicídio privilegiado é uma causa de diminuição da pena. Você pratica um crime em razão de situações, o legislador vai diminuir a tua pena de 1/6 a 1/3, se não estiver enganado. Mas isso aí a gente tem que explicar depois as 3 situações. Eu posso explicar depois para ti, tá bom? Tá bom. Tá bom, era só isso mesmo. Desativar todo mundo, volta para a aula. Vamos lá, gente. Cadê o material? Noturno. Então, dolo de primeiro grau. Preste atenção. Dolo de segundo grau. Eu quero matar o prefeito Assis. Eita, falta 10 minutos. Vou falar 5 minutos, depois eu copio. Eu quero matar o prefeito Assis. O prefeito Assis, ele só anda com um motorista, um monte de segurança. Vocês já perceberam. Ele anda no carro com um motorista, um monte de segurança. Um monte de policiais civis ou militar que ficam fazendo a segurança dele. Mas eu quero matar o prefeito Assis. Eu resolvo matar o prefeito Assis como? Capaz, se eu me aproximar com um revólver, os caras vão me matar.
Eu digo, rapaz, ele só anda naquele carro, numa Frontier, não sei se já tomaram. E aí o que eu faço? Eu boto uma bomba no carro do prefeito Assis. Ó. Na hora que o prefeito entra no carro, o motorista da partida, pum, o carro explode. Pá! Morre todo mundo, o motorista, o Assis, o segurança, tudinho, ó. Essa minha conduta é uma conduta dolosa. Como eu queria matar o prefeito, eu quero matar o prefeito, ó, em relação ao prefeito, a doutrina diz que é um dolo direto. Se é um dolo direto, o dolo direto é a mesma coisa de dolo de primeiro grau. O dolo de primeiro grau. Mas o meio que eu utilizei para matar o prefeito Assis, eu matei outras pessoas. E eu sabia que ia acontecer isso. Se eu sabia que ia acontecer isso, ó, e eu resolvi prosseguir, ó, em relação ao segurança, ao motorista, o dolo, a doutrina chama de dolo de segundo grau. Continua, tudo é conduta dolosa, para responder por homicídio doloso. O que tem uma classificação. Para que serve essa classificação aqui? Cair em prova, só serve para cair em prova. Ó, se eu boto uma bomba e mato todo mundo do carro, eu vou responder por homicídio doloso em relação a todos. Só que em relação àquele que eu queria matar, ó, é dolo de primeiro grau, e os outros, em razão do meio que eu utilizei, eu também vou responder por dolo, só que dolo de segundo grau. Eu volto na outra aula, eu vou dar o exemplo do Pablo Escobar, o erro do Pablo Escobar, que assistiu aquela minissérie Narcos. Já que eu volto, gente, tomo água aí, um café, um suco de uva,